Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, vamos fazer uma oração neste momento, que nós possamos agora nos entregar ao Senhor que fez os céus e a terra. Amém? E estarei orando agora por cada vida, por cada alma que necessita da presença de Deus, que necessita que o Senhor fale aos vossos corações. Amém? Meu Deus e meu Pai, que o Senhor, Deus amado e Deus querido, possa falar agora, Senhor, através da minha boca, Senhor. Deus, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu desapareça, que o Senhor apareça, meu Deus. Senhor Jesus, Deus de glória, Deus de poder, Senhor. Deus, perdoa todos os meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões. Senhor Jesus, Pai, eu não sou nada, Senhor, meu Pai, mas, Senhor, o meu prazer, Senhor, está em Te adorar, em Te glorificar, em Te exaltar, em bendizer o nome do Senhor, dizer que o Senhor cura, que o Senhor salva, que o Senhor restaura, que o Senhor purifica, que o Senhor transforma vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus vai repreendendo, Senhor, toda obra do inimigo, toda obra do diabo, do Satanás, do capeta, do cão, antiga serpente, por nome de Lúcifer. Em nome do Senhor Jesus Cristo, todo levante do inimigo, Senhor, fala, Senhor, com o teu poder, Senhor, através, meu Pai, da minha vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, toca em que o que vai ser pregado aqui hoje, Senhor, o que vai ser falado aqui hoje, que o Senhor possa, Senhor, falar com a cada vida, Senhor, que eles possam compreender, Senhor, que eles possam entender, que eles possam, Senhor Jesus, ser tocados pela Tua presença, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do Deus que é santo, que é poderoso, que é grandioso, que é tremendo, em nome de Deus que é Pai, de Deus que é Filho e de Deus que é Espírito Santo de Deus. Receba aí nesse momento a graça de Deus, o poder do Espírito Santo. Eu profetizo a paz, a segurança, em nome do Senhor Jesus sobre a sua vida, que o Senhor possa repreender sobre a sua vida todo levante do inimigo, todo levante do diabo, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a honra e glória do Altíssimo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um assunto que eu vou trazer aqui hoje vai ser diversos, irmãos. Geralmente eu venho aqui e sempre trago uma palavra. Eu vou citar a Bíblia sim, mas não necessariamente hoje eu vou fazer como tradicionalmente, mas eu irei fazer um pouco diferente. Foi algo que Deus colocou no meu coração também, numa madrugada, e eu irei estar compartilhando com os irmãos para que nós possamos ser alimentados pela palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus, glorificado seja o nome do Senhor, grandioso, grandioso Deus. O primeiro ponto que eu vou tocar aqui é o significado de graça. O que é a graça? Irmãos, o inimigo ele tem derrubado muitas vidas e muitas almas, persuadindo e enganando através da própria palavra. Tem um filme muito interessante que é o Livro de Eli, eu recomendo que vocês assistam. Aquele filme ele relata muito bem o que acontece, o que o diabo ele faz, né? Tem muitas pessoas que acham que só porque você está na igreja, você está dando um tapa na cara do diabo, que você está... Não, irmãos. Tem crente, irmãos, que o diabo ele deixa ele ficar na igreja, ele ficar ali daquele jeito, por quê? Porque de qualquer forma ele já é dele. Ele só não é só para o mundo que ele é crente, mas o diabo sabe que aquela alma já é dele, ainda que ela esteja dentro da presença de Deus, ainda que ela esteja dentro da casa de Deus. Mas ele sabe que as coisas que aquela pessoa faz em oculto, em secreto, glorificam o nome do diabo e não o nome de Deus. Então entenda, não é só você estar na igreja, não é só você dizer que você é da igreja, você não é da igreja. Você tem que dizer que você serve ao Senhor Jesus. E não só dizer, com as suas atitudes mostrar. Porque as atitudes que dizem o que a pessoa é, e não o que ela diz. Tem gente que diz ser uma boa pessoa, mas não ajuda ninguém. Tem gente que ser uma boa pessoa e não segue o que a Bíblia diz. Pelo contrário,
Dentro do coração dela só planeja maquinar o mal. Ela vive roubando as pessoas, ela vive tirando e pegando aquilo que não é dela. O prazer dela está em sempre passar a perna nas pessoas. Isso, irmãos, eu te garanto que Deus não se agrada. Deus não se agrada de pessoas dessa maneira. Então, irmãos, a graça nada mais é, irmãos, do que o nosso direito, irmãos, de ser salvos, irmãos. O direito que Deus nos deu, irmãos. A graça é o quê? É que antigamente, irmãos, nós jamais entraríamos no reino dos céus, jamais. Por quê? Porque nós pecamos todos os dias das nossas vidas. Nós pecamos todos os dias, pecamos no pensar, pecamos no falar. E a graça é o quê? A graça é o direito de você pedir perdão a Deus e não perder a sua salvação pelo pecado que você comete. Mas só que a graça, irmãos, não é você viver no pecado achando que Deus vai te perdoar e não se arrepender e achando que você vai subir para o céu. Você não vai. Você que vive nessa situação não vai subir para o céu assim, dessa maneira. Tem que renunciar, tem que seguir o que a Bíblia diz. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas o Senhor acrescentará. O que ele disse a Ezequiel: eis que eu te dou um coração novo. Tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. Entenda, viver no pecado, só na sua cabeça que você acha que você vai subir para o céu. Porque, na realidade, quando a trombeta soar, você vai ficar na terra. Então, irmãos, através disso o diabo tem enganado muitas vidas. O diabo ele tem derrubado muitas famílias. Por quê? Porque o inimigo, muitas pessoas esquecem que ele conhece a palavra, que ele conhece a Bíblia. E muitas das vezes ele vai te enganar em um versículo, em um capítulo isolado. Ele é o diabo, irmãos. Ele conhece a Bíblia, a letra, com a palma da mão dele. E eu não estou dizendo do diabão que vai se materializar na sua frente, não. Eu estou dizendo de pessoas que têm o coração nas trevas. De pessoas que são como se fosse o diabo se materializa nessa pessoa. Então não é mais ela ali. Ela se oculta. E o diabo se manifesta nela. Quer que eu te explique? Sabe aquela pessoa que você vê que sempre ela está ali, ó, sempre maquinando mal, que ela fala sempre as frases em duplo sentido, que sempre ela está ali, ó, você vê que ela tá, mas ela tá só procurando um alvo para tentar atingir. Essa pessoa, ela é totalmente dominada pelo inimigo. Entende? Então você não tem que tratar ela como se fosse uma pessoa, mas você tem que ver com os olhos espirituais, você olhar para ela como se fosse o próprio diabo, entendeu? Porque é o que está nela. Enquanto ela não for liberta, enquanto ele não for liberto, não é o seu amigo, não é o seu colega, porque a pessoa que você conhece, a pessoa que você ama, aquela pessoa boa que era, está presa dentro daquele corpo, porque está aprisionada. Tudo de bom o diabo sugou dela e fez aflorar nela os maiores defeitos e as piores coisas que o ser humano pode ser. É isso que o inimigo faz. Por que você acha que você vê pessoas que eram boas e de repente a pessoa se transforma? Por quê? Quem faz aflorar as coisas boas em nós é o Espírito Santo de Deus. Mas o diabo, quando ele entra para destruir com tudo. Então, ele fazendo aquela pessoa aflorar o pior dela, ela automaticamente não vai precisar o inimigo fazer. Automaticamente ela mesma vai destruir tudo, porque ela sendo uma pessoa arrogante, prepotente, uma pessoa ruim, uma pessoa que só sabe prejudicar as outras pessoas, uma pessoa que não tem compaixão, ela automaticamente afasta as pessoas boas dela. Ela automaticamente destrói a família dela. Sabe por quê?
Num casamento, veja bem, num casamento, nenhuma mulher vai querer conviver com um homem que trata ela mal, que xinga, entendeu? Que trata ela como se fosse tratando outro homem. A Bíblia diz que a mulher é o vaso mais frágil, entende? Que a mulher é o vaso mais frágil e ela tem que ser tratada com carinho, entende? Então o que o diabo está fazendo hoje para destruir as famílias? Está colocando o espírito da pombagira tanto no homem quanto na mulher. Como? O homem se relaciona com a mulher e aquele espírito da mulher, ele também passa para o homem que se relacionou com ela. Entende? Não é... Eu não estou falando besteira aqui, eu te provo. Sabe por quê? Você já deve ter visto uma situação que... Observa, começa a observar. O caminho é assim, ó. Primeiro, o homem, o diabo, ele induz o homem a um caminho que ele se torna o maior pegador da cidade. Ele é o cara, é aquele que, sabe? E aí o diabo alimenta o ego dele. O diabo alimenta aquilo que ele acha ser bom. Eu sou o cara, eu pego a mulher que eu quiser. Entende? E o que é que acontece? Chega um determinado momento, diversos relacionamentos frustrados. Diversos. Ele começa um relacionamento, termina. Por quê? Traição, às vezes, diversos motivos. Então, são consequentes. Para ele, no começo, ele acha que ele está abalando. Mas aqui, isso é uma estrada diretamente para o inferno. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que quando você come ovo todo dia, ou como não seja ovo, mas qualquer comida que você come todo dia, o que acontece? Você enjoa. Vai chegar um determinado momento que você fala assim, nossa, não aguento mais comer isso. Preciso comer outra coisa, preciso variar. Porque você perde a esperança, você perde o prazer. E assim o diabo faz. Se relaciona com tantas mulheres, com tantos relacionamentos frustrados, o que acontece? Através disso, o diabo coloca na cabeça dele assim, ó, que todas as mulheres são iguais, que todas vão fazer ele sofrer, e que ele precisa provar algo diferente. O que é esse algo diferente? Ah, não deu certo com mulheres, agora eu vou me relacionar com homens. Entende? E aí o diabo coloca no caminho dessa pessoa uma pessoa que vai fazer bem a ele. E aí pronto, ele aprisionou essa pessoa. Então, é assim que o diabo destrói famílias. É assim que o diabo, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo com que ele quer que não haja outra geração. Ele quer que não haja outras famílias, que não exista mais a procriação. Sabe o que a Bíblia diz? Para que nós se multiplicamos. Irmãos, explica para mim, como é que vai se multiplicar homem se relacionando com homem e mulher com mulher? E é só você que está nessa vida não enxerga o quão nojento, o quão estúpido é essa situação. E que o diabo que faz isso na sua vida. Entende? O diabo, ele age assim, irmãos, estrategicamente, para destruir as famílias, os lares, entendeu? E ele não faz isso só nos homens, não, com as mulheres também, porque quando vice-versa, quando a mulher, ela passa a deixar de lado o seu marido, o seu esposo, já não é mais a prioridade dela, ela deixa de ser sábia, ela não cumpre mais os deveres de casa. A mulher hoje, ela não quer mais cumprir a Bíblia, tá atrás do homem. Não, é ao lado. Não é ao lado não, irmãos. É atrás, o homem é à frente, a mulher vem atrás. E por trás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. A mulher é segundo e o homem é primeiro. É a Bíblia que diz, o homem é a cabeça. E ele paga o preço por isso.
Por ser cabeça, o homem tem que trabalhar para sustentar a sua família. Por ser cabeça, o homem tem que arcar e levar nas costas todos os problemas da sua família. O homem tem que orar pela vida espiritual da sua família, da sua esposa e dos seus filhos. Por ser cabeça, existe um preço. Não tem como a mulher ser cabeça, sabe por quê? Porque a mulher não foi feita para ser cabeça por Deus. O homem obedece a Deus, irmãos. Não é, irmãos e irmãs, que o homem vai pegar e vai tratar a mulher como se fosse um objeto. Não, não é isso que eu estou dizendo, não é isso que a Bíblia diz. Só que a última palavra dentro da casa é do homem. E hoje estão se invertendo os papéis. E por isso que as famílias estão se perdendo. Porque, irmãos, quem guia a sua família, ele que vai determinar o rumo que aquelas pessoas vão ter, se elas vão para o céu e se elas vão para o inferno. O pastor guia a igreja e o homem guia a sua casa. Entende? Eu não estou defendendo aqui aqueles homens que acham que também ele vai bater na mulher, ele vai maltratar ela, vai xingar ela e ela vai ter que ser leal. Não, irmãos. É uma concordância. Não é você chegar assim, ó, faz isso porque eu estou mandando. Não. Amor, o que você acha disso? E os dois entrar em uma concordância. É isso que a Bíblia ensina. Entende? E tem que ser uma coisa recíproca. E a verdadeira mulher que Deus descreve na Bíblia como mulher sábia é aquela que escuta o seu marido, é aquela que entende, é aquela que se posiciona sempre com os seus ouvidos atentos. E o homem, aquele homem que Deus se agrada, é o homem que zela pela sua família. E quando a Bíblia diz que o homem tem que tratar a mulher como Deus, o homem tem que amar a mulher como Deus ama a sua igreja, irmãos, sabe o quanto que é o amor de Deus pela igreja? Infinito. Por uma alma, Deus destrói toda uma cidade, irmãos. Irmãos, Deus só não entregou o mundo hoje nas mãos do inimigo por completo, porque a igreja ainda está na terra. Porque ainda existem pessoas que temem ao Senhor dos exércitos. Entende? Então, irmãos, a estratégia do inimigo é essa. Para adentrar as famílias. Primeiro ele vem de sapatinho de algodão, irmãos. Ele não vai vir e vai dizer que é o inimigo, não. Ele vai vir nessas circunstâncias que eu disse aqui. Então, assim, irmãos, não deixe que o inimigo coloque isso no seu coração e na sua mente. Existe ainda sim uma pessoa, um homem preparado para você que é irmã, uma varoa preparado para você que é irmão. Entenda, existe sim o melhor desta terra preparado para nós. Só que o intuito do inimigo é dizer o quê? É dizer que não existe mais esperança, que já acabou, que já está tudo acabado. E outra arma do diabo também é querer usar o fato, que é fato, sim, Jesus está voltando, mas querer usar isso para tirar a esperança das pessoas. Jesus está voltando, então eu não preciso mais me preocupar com o futuro. Não, irmãos, não caia nesse atento do diabo, não caia nessa cilada do diabo. Se mantenha na sua caminhada firme, orando e louvando o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, você que é pai de família, que é mãe de família, atenta o seu coração a blindar a sua família. Você que estava indo num caminho tortuoso, que estava nessa situação, e se encaixa em alguma dessas situações que eu disse aqui, irmãos, procura se endireitar os seus caminhos no Senhor. Não perca a esperança. Todas as pessoas não são iguais. As pessoas são diferentes. Existem pessoas ruins, existem, mas também existem pessoas boas.
Ah, mas já faz muito tempo. Foram muitas frustrações, eu sei. Mas esse é o intuito do inimigo, do diabo. Frustrar você, para que você olhe e diga assim, ó, não tenho mais esperança, eu tentei várias vezes. Agora eu vou me render. Agora eu vou me entregar, porque eu não consigo mais. Você consegue sim, deposita sua confiança no Senhor, entrega a Ele o seu caminho e Ele tudo fará. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, irmãos, nós fazemos menção do nome do Senhor dos Exércitos. O diabo está trabalhando assim hoje com a vida dos jovens, não só dos jovens, com todas as pessoas. E cada vez mais isso tem se espalhado, essa peste, essa maldição, esse demônio, que é a prostituição, que é um homem afeminado, que é o quê? Que é a mulher que se relaciona com outra mulher. Irmãos, estão querendo ensinar isso para as nossas crianças. Olha o que o diabo está fazendo, irmão, só vocês não vê. Só não vê quem não quer. O diabo, ele aprisiona a pessoa, tira toda a esperança, tira a autoestima. Outro ponto que ele toca. Tira a autoestima. Quando a pessoa ela é traída, a primeira coisa que o diabo coloca, ó, arrumou uma pessoa, trocou você por uma pessoa melhor do que você, errado. Cometeu um grande erro e perdeu uma grande mulher e perdeu um grande homem. Na verdade, perdeu não. Na verdade, nunca era para ter tido essa bênção nas suas mãos. Entende? Existem pessoas boas que, infelizmente, pela pressão social, você tem que ter alguém do seu lado, sim, mas não ceda à pressão social, não ceda. Estou esperando em Deus, ponto. Rotular, o mundo sempre vai te rotular. Vai querer colocar rótulo em você, que você não gosta de mulher. Vai querer dizer, você mulher, que você é sapatona. Vai querer dizer, vai colocar vários rótulos, mas entenda, isso é só uma estratégia para querer te tirar do foco. E entenda, vai chegar um determinado momento que quanto mais você resistir, mais perto Deus vai te colocar daquela pessoa que é preparada para você. Leva tempo, irmãos, leva tempo, mas vale a pena. Não desista do projeto de Deus para o homem, que é a família. E você que está com a pessoa de Deus ao seu lado, não desista do projeto de Deus para a sua vida, que é ter filhos. Ah, mas filho gasta, irmãos, o diabo tem colocado diversos pensamentos. Pessoas que colocam cachorros para substituir os filhos. Pessoas que fazem do cachorro, do gato, como se fosse seu filho, gasta dinheiro. Entende, irmãos? Olha o que o diabo faz. Você não gasta dinheiro com filho, mas o que você ia gastar com filho, você gasta com cachorro. Você não se relaciona com mulher, com medo dela tirar o que você tem, mas o homem também tira. Porque o mesmo espírito da pombagira, destruidor, o devorador que está dentro daquela mulher, está dentro do homem. Sabe qual é a diferença? É que se relacionando com outro homem, você está adorando o nome do diabo, você está fazendo tudo o que ele quer. Quando você se deita com a pessoa fora do casamento, você está simplesmente envergonhando o nome de Cristo. Você está fazendo tudo o que os demônios querem que você faça. Entenda que o mundo que nós vivemos não é brincadeira, irmãos. Tem gente que achando que é brincadeira, que é viver no bem bom, que
fica aí assistindo série, fica aí se entregando aí, ó. Você que está em cima de uma cama, você que está achando que a vida, você vai ter paz aqui na terra, eu quero te dizer, abre o seu olho, paz nós teremos só no céu, lá nós descansaremos, lá herdaremos a coroa da vida, e lá será a recompensa de tudo aquilo que nós plantamos aqui, nessa terra. Nós estamos, irmãos, aqui vivendo para construir lá, para construir o nosso galardão lá. Não é para construir, não é que você vai viver aqui na terra eternamente, não. Abre o olho. Abre o olho por quê? Porque tem muitas pessoas que estão caindo no laço do inimigo. Tem muitas pessoas que acham que ainda está firme, mas não está mais. O diabo tem usado isso que eu disse, o diabo também tem usado filmes e séries e muitas outras coisas, a internet, o celular, para prender a atenção das pessoas, porque quando você fica 2, 3, 4, 5, 6 horas, você começa a viver um mundo de fantasia. Você começa a querer que as coisas sejam como nos filmes, e não vão ser, e não são. A realidade é outra, as coisas são difíceis, as coisas existem um processo a ser passado, para que você possa chegar no nível que Deus reservou para você, entende? Aquele que serve a Deus tem que gostar do que é difícil, e não do que é fácil. Sabe por quê? Existe uma frase que é muita verdade. O que vem fácil, vai fácil. Então entenda, se aquela mulher, se aquele homem foi fácil para você conquistar, vai ser fácil para outra pessoa vir e conquistar também. Entende? Então, aquilo que vem fácil, sempre vai sair fácil das suas mãos. Seja dinheiro, seja relacionamento, seja o que for. Seja um emprego, seja tudo. Quando você sobe, quando você sobe degraus, quando você sobe de cargo porque você se relaciona com o seu chefe, porque você vende o seu corpo, você está queimando etapas, sabe por quê? Você vai ficar refém disso. E a um belo dia, esse tipo de pessoa sempre vai usar isso contra você, porque é um jogo de mão dupla. Enquanto você estiver favorecendo, você será interessante. Enquanto você não tiver mais nada a entregar, simplesmente você será descartado. Entende? E um belo dia, quando você decidir sair, você vai ouvir e vai jogar na sua cara: se não fosse por mim, você não estaria aí. Se não fosse eu, você não estaria aí. Você só subiu de cargo porque eu te coloquei aí. Então você fica refém. E é isso o intuito do diabo. Você acha que o diabo dá coisas boas a você que faz coisas erradas para quê? É porque ele tem você nas mãos dele. Os ricos, as pessoas que têm dinheiro, essas pessoas agem assim. Primeiro, ele mostra o poder. Depois, ele começa a presentear, a te ajudar. Porque você fica refém da pessoa. Porque você terá uma dívida eterna com aquela pessoa. Esse é o intuito do diabo. Entende? Então assim, foi o que eu disse ontem. Se Deus tiver que provar você, você vai ser provado. Você vai ser provado, você vai passar necessidade, você vai passar fome, você vai passar dificuldade financeira. Se tiver que passar, você vai passar, porque Deus é Deus. E Ele é soberano, irmãos. O poder de Deus ninguém pode controlar, irmãos. Ninguém pode chegar em Deus e dizer assim: isso aqui você não pode fazer. Nesse aqui você não toca, não. Deus pode dizer ao diabo: nesse você não toca. Agora o diabo subir e dizer a Deus: não toca nesse aqui porque é meu. Ele não tem esse poder. Ele não tem esse poder. Então, o melhor caminho é ficar ao lado de Deus.
Deus tem o melhor para você. Deus está de braços abertos para você, para dar uma família linda a você, para dar um belo esposo, uma bela esposa, para sustentar você nas horas da dificuldade. Não estou dizendo aqui que você vai aceitar Jesus e vai virar rico, não. Mas nas horas da dificuldade, Deus sempre está por perto. Deus sempre sustenta aqueles que Ele ama. E eu digo mais, no meio da dificuldade, não se engane. Tem horas que Deus prova você, e no momento que você estiver sendo provado, o diabo ele vai vir se levantar, acusando. Ué, mas você não serve a Deus? Mas não é servo de Deus? Não tem nada em casa para comer, não tem nada. Ei, a palavra de Deus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Aleluia. A dificuldade ela vem, mas persista, insista, resista, que o nome do Senhor será glorificado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então entenda, irmãos, esse é um ponto que o diabo está fazendo. Eu quero colocar aqui agora que são cinco coisas que vai te ajudar a vencer as adversidades, que vão te ajudar a superar os obstáculos. Irmãos, a sua fé e a sua convicção em Deus, ela jamais pode ser abalada. Jamais. Quando vir, irmãos, a dúvida, repreenda. A palavra de Deus tem que ser o seu chão. Tem que ser o seu parâmetro de vida. Tem que ser o seu manual, instrução de vida. Se você viver conforme aquilo que a Bíblia diz, você tenha certeza, você herdará a coroa do céu. Irmãos, eu fico indignado porque o inimigo ele tem se levantado e ele tem alcançado muitos jovens, muitas pessoas que tinham um futuro brilhante pela frente, mas se perdem, se rendem aos caminhos errados, aos caminhos do diabo. Então eu quero dizer a você que é jovem, você que está entrando numa fase da adolescência, eu quero dar um conselho a você que eu aprendi isso na minha caminhada com Deus. Eu achava que quando eu estava vivendo essa situação que eu passei aqui para vocês, tudo que eu disse aqui foi o que eu vivi na minha caminhada com Deus. No começo, o inimigo, ele me fez achar que eu era o melhor, que eu era o cara. Mas só que eu digo a você, ingênuo você é. Ingênuo você é. Mal sabe você que você é o grande intérprete dessa história. Que você é o motivo de risadas. Que você é o motivo de chacotas. E que entenda que isso é uma estrada que ela leva ao chão, ela leva ao pó. Porque eu era cara, aonde eu chegava, eu era bem recebido, mas não porque gostavam de mim, mas porque eu estava me deixando ser manipulado. E pensa numa coisa que o inimigo adora, ele gosta muito, é de manipular pessoas, é de ter pessoas em suas mãos, é de enganar pessoas, é de fazer pessoas de bobas, é de fazer pessoas inocentes, pessoas do coração bom, fazer pessoas desse tipo, fazer ela se aproveitar dela, se aproveitar das pessoas. Ele gosta disso. E o diabo, quando eu digo diabo, eu estou dizendo o diabo e os seus soldadinhos também. Então entenda,
E Deus, pela misericórdia dele, viu meu coração. E Deus vê o seu coração também. E um certo dia, Deus disse para mim que queria um passo meu. Que queria um passo, que eu precisava sair daquela situação. Teve um dia, irmãos, que eu bebi tanto, mas tanto, que eu caí, irmãos, na sarjeta. E uma pessoa a qual eu sempre olhei para ela e disse que eu nunca queria ser igual aquela pessoa. Essa pessoa, o inimigo, usou e chegou na minha cara e olhou assim, nossa, que situação. Você imagina, irmãos, a pior pessoa do mundo. Imagina você chegar na situação que aquela pessoa que você julgava ser errada, aquela pessoa que você julgava fazer coisas erradas, ela chegar para você, olhar e dizer você, nossa, que situação. E ali, irmãos, Deus colocou no meu coração o desejo de mudança, o desejo de mudar, o desejo de sair dessa situação. Eu não vou mentir a vocês, você sente como você estivesse sendo puxado por Deus de um lado e o diabo te puxa de outro, porque ao mesmo tempo que eu ia para a igreja e que eu sentia vontade de estar na presença de Deus, eu também sentia vontade de beber, de fumar narguilé e de sair para o baile funk, de ir para festas. E, irmãos, o diabo me mostrou, o diabo, sabe, me colocou, irmãos, num pedestal. Ele te coloca no pedestal, as pessoas batem no seu ombro, você é o cara. Por quê? Cada vez mais que ele alimentar o seu ego, maior é a sua queda. Quanto mais alto você chega, ou você acha que está, mais alto vai ser a sua frustração. Esse é o intuito do diabo. Por quê? Sabe por quê? Porque eu estava 2 anos com a pessoa. Irmãos, você que está vivendo um relacionamento abusivo, sai disso. Sai disso. Se você está num relacionamento que você vê que você não é correspondido, que você vê. Porque, veja bem, você mesmo sabe que isso não é a pessoa certa para você. Entenda, se terminou uma vez, não dê segunda chance, não existe segunda chance. Aquela pessoa que for preparada de Deus para você, ela vai ter uma chance e ela vai pegar essa chance como se fosse a chance da vida dela e vai dar tudo para te fazer feliz. Ela não vai preocupar se você tem dinheiro, se você tem um bom carro, se você ganha bem, se você é bonito ou se você é feio. Ela vai se preocupar se você é um bom homem, se você é trabalhador, se você é honesto, se você é sincero nas suas intenções, se você tem uma boa intenção com ela, com ele. Entende? Então, irmãos, eu estava ali naquela situação. Eu cheguei no fundo do poço, por quê? Porque existia um momento, irmãos, que eu achava que eu estava aqui. E Deus abriu uma porta para mim, irmãos, muito grande. Deus me deu uma oportunidade. Porque antes de eu entrar, eu tinha feito um voto com Deus. Mas o que eu quero dizer aqui, o que eu quero deixar claro, é que quando você faz um voto com Deus e não honra, infelizmente você paga as consequências. E, irmãos, eu pegava todo o meu dinheiro e eu usava, quando eu recebia no dia 5, eu já ia direto para gastar tudo que eu tinha. Para gastar tudo que eu tinha ganhado no mês inteiro trabalhando, eu gastava em um dia só. Porque não era só para mim o consumo. O diabo me colocou, me influenciou tanto, porque eu tinha prazer em gastar com os outros. Olha que absurdo. Você ter prazer de gastar o seu dinheiro com outras pessoas. Então você pensa, quem trabalhou? Quem suou? Quem lutou? Quem engoliu o sapo na empresa? Não foi você? Por que outras pessoas têm que desfrutar daquilo que você conquistou? Daquilo que você ralou para ter?
Então entenda, aquilo que Deus te deu é seu. Não compartilhe com outras pessoas que não estavam do seu lado, que não lutaram junto com você na batalha, que não passaram o que você passou junto com você. Entende? Então assim, irmãos, e aí foi 6 meses, uma luta terrível, irmãos. Eu sentia vontade de fumar dentro de casa, tudo fechado. Irmãos, eu passei, irmãos, uma situação, e que eu digo a você, a gente acha que não vai conseguir, mas eu digo a você, você consegue sim, jovem, se firmar. Você consegue sim se firmar. Não coloca na sua cabeça que você tem que ser perfeito, não. Mas você consegue sim renunciar aos desejos da carne. Você consegue ser a diferença, seja a diferença. Ainda que todo mundo te julgue, ainda que todo mundo te aponte, diga que você não vai conseguir, que isso é só uma fase, que não dá 3 meses para você voltar a beber, para você voltar a fazer as coisas erradas. Não viva da opinião dos outros. Quando eu me converti, eu me preocupava muito com a opinião das pessoas. Nossa, mas o que vão achar de mim? Nossa, mas o que vão pensar de mim? E aí eu também me preocupava com... Eu estava há um tempo sem beber, sem fazer as coisas que, né, eu achava que eram erradas na minha cabeça. Eu achava que eu estava... Nossa, eu estava já há 3 meses já. Porque o jovem é imediatista, sim. Mas eu aprendi, irmãos, que nós não podemos ser assim, imediatista. Que nós temos que entender que as coisas, elas existem um processo. Você não vai se converter e daqui 3 meses você achar que você vai conquistar aquilo que... Não. Demora um processo. Cada pessoa tem um processo. Porque as etapas de Deus é o seguinte. Primeiro, você se arrepende. Depois, você vai plantar as coisas boas. Só que durante a plantação das coisas boas, você vai estar colhendo aquela plantação que você já havia plantado de coisas ruins. E após essa plantação passar, aí sim você vai começar a colher a plantação que você plantou de coisas boas. Entende? Não existe você querer colher coisas boas. Você acabou de vir do mundo. Você já querer colher coisas boas. Não, primeiro você vai colher o ruim. Porque as consequências das suas ações, daquilo que você fez, as amizades que você se envolveu. Irmãos, vocês conseguem, é só você colocar na cabeça, eu consigo. Não se preocupa com o que vão dizer, com o que vão te julgar. Julgar, sempre vão te julgar. Jesus não foi aceito por todos. Jesus só fez o bem. E como que ele morreu? Crucificado numa cruz, no lugar de um ladrão. Daí você já tira, porque de lá o povo já era perturbado da cabeça. Como que a pessoa, veja bem, até Pôncio Pilatos tinha consciência de aquilo que ele estava fazendo era errado. Porque quando o povo começou a acusar Jesus lá, Pôncio Pilatos falou assim, mas eu não achei acusação nenhuma nesse homem. Eu não achei nem acusação nele. E quando Jesus estava lá, que foi para escolher, a multidão gritou o nome de Barrabás. Sendo que talvez aquelas pessoas que estavam ali, muitas delas haviam presenciado os milagres de Jesus. Você acha que no meio daquela multidão que gritou Barrabás, será que não tinha o parente de alguém que Jesus tinha curado? De algum enfermo que Jesus tinha transformado? Tinha. Irmãos, na hora do vamos ver, até Pedro negou Jesus, irmãos. Então, entenda uma coisa, na hora do vamos ver, na hora que a chibata estralar, na hora que você perdeu o seu emprego, na hora que você perdeu sua dignidade, na hora que você não tiver mais nada a oferecer, que você não tiver um centavo no bolso, não vai achando que as pessoas vão estar do seu lado, não. E digo mais,
no seu processo e na sua caminhada com Jesus, o diabo, ele vai tentar te derrubar de todas as formas. Quando você resistir aos seus amigos, a todas as investidas, e quando você estiver caminhando, começando a sua caminhada e começando a se firmar, aquilo que você mais ama, ele vai usar para tentar te derrubar e para tentar te persuadir, que é a sua família. Porque, irmãos, eu costumava dizer que a minha família era tudo, que a família era a base. E eu aprendi que tudo que nós dissemos, o diabo ele usa contra nós. E o diabo, irmãos, ele entrou dentro da minha casa. Aquela pessoa que era exemplo para mim, que era o meu pai, o diabo, ele começou a usar para, sabe, porque assim, ó, entenda, a intenção do diabo é o quê? Te derrubar. Então o quê? O que o diabo pensa? O pai obedece o filho obedece ao pai. O filho tem como exemplo o seu pai. Como referência, o seu pai e a sua mãe. Correto? Correto. Porque é a lógica. Quando tudo deu errado para mim, eu achei o quê? Mas na minha família eu posso confiar. Errado. Aprendi que nós podemos confiar somente em um, Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, eu quero dizer a você, você que é jovem, você que está nessa caminhada, você que está desviado da presença do Senhor, você que está nessa vida, eu quero dizer a você, já fui, já estive aí, já senti a brisa que vocês dizem, né? Que eu dizia, eu sei o que é viver nesse ambiente. Só que, quando eu percebi quem eu estava me tornando, e quando eu percebi que Deus abriu minhas vendas, você pode perceber, quando Deus abrir as suas vendas, você vai entender o que eu estou dizendo aqui. Eu vi, sabe o quê? Eu vi que a minha vida, a minha carreira profissional, ela estava só aqui, ó, declinando. Eu não ia conseguir chegar onde eu queria daquela maneira. Não tem como você ser bem sucedido na sua empresa, virando noites, indo trabalhar bêbado. Porque a sua cabeça só está girando em torno de quê? Vou trabalhar aqui, beleza. Vou assumir meu compromisso aqui, beleza. Tem pessoas até que conseguem. Só que a cabeça dela está o quê? Vou ganhar dinheiro, eu preciso trabalhar para me ganhar um salário, para me pegar o meu salário e gastar na festa e gastar na balada. Essa era a minha cabeça, o meu pensamento. Eu tenho certeza que é o pensamento de muitos jovens. Sextou, não é? Parece tudo muito bom, não é? Parece. Só que quando eu tentei sair, irmãos, aí o diabo revelou a verdadeira face. Aí os amigos que eu achava que eram os meus amigos, revelaram realmente quem eles eram. E foi tudo em cima. Irmãos, quando vir uma coisa para te derrubar, não vai vir só uma, vai vir uma avalanche. Vai vir tudo de uma vez. Porque eu perdi o emprego. Eu perdi o meu emprego. Então, automaticamente, não tinha mais dinheiro para beber e para bancar essas pessoas que viviam às minhas custas. Então, eu não servia mais. Então, eu não era mais o cara quando eu chegava, porque eu não tinha mais o dinheiro da noite para pagar, para bancar. Entendeu? Então, assim, não só isso. Aquela pessoa que estava comigo 2 anos, aí, automaticamente eu descobri o quê? Eu descobri que ela já estava se relacionando com outra pessoa, estando ainda comigo. E veio tudo em cima de mim. Pá! E quando eu tentei sair, eu comecei a ser perseguido. E eu comecei a sentir medo de morrer. E aí, irmãos, esse medo... E aí, ali foi nesse momento que eu percebi
E eu vi a grandeza de Deus. Porque eu tinha medo de morrer. Mas assim, antes Deus já havia me livrado. Deus já havia me livrado. Eu havia saído de uma sexta-feira. E ali estava todo mundo ali. E do nada começa um tiroteio, irmãos. Eu senti o frio da morte. Mas Deus me disse, ainda não é a sua hora. E no momento, você vê, irmãos, eu estou pregando para pessoas que passaram o que eu passaram, como? Porque eu estava ali, eu estava tudo errado. Mas no momento que eu vi ali que eu ia morrer, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, vou pedir perdão para Deus, porque eu não quero ir para o inferno. Aí depois o diabo veio na minha mente, aí eu pensei, não, por que eu vou pedir perdão? O que eu estou fazendo? Eu estou bebendo no lugar que eu estou, você acha que Deus vai me perdoar? Deus te perdoa sim. Deus tem um amor sobre a sua vida. Deus tem um apreço muito grande pela sua vida. Você que ainda tem o temor do Senhor. Você que não tem forças, como eu estava sem forças. Como eu estava ali acorrentado. Entende? E veja bem como eu estava quando Deus tirou meus olhos. Essa vida que eu estava levando de bebida, de fumar, de tudo isso, estava prejudicando a minha saúde. Eu já não tinha mais saúde, irmãos. Eu vivia cansado porque por conta estava prejudicando meus pulmões. Eu cheguei no fundo do poço mesmo. Eu não tinha dinheiro nem para cortar o cabelo. Eu andava descalço dentro de casa. Com cabelo desse tamanho. Já me jogou, irmãos. Uma sarjeta mesmo. Então entenda. Deus me livrou. E quando chegou no momento que eu estava começando a caminhar, que eu estava começando a me livrar realmente dos vícios, começou a perseguição. Porque o diabo não quer perder você. Ele quer que você continue sendo o quê? Sendo manipulado. Ele quer que você continue nessa vida. É uma cadeia alimentar, irmãos. O menor alimenta o maior. Entende? O menor alimenta o maior. Esse tira do que está embaixo, de cima, tira do que está embaixo. Aí o que está em cima dele, tira dele. E aí isso sucessivamente, você entendeu? É assim que funciona, irmãos. Esse alimenta esse, e esse alimenta o de cima, e esse alimenta o de cima, até chegar no cabeça lá em cima da cadeia alimentar. Então entende? E aí, irmãos, nessa situação, irmãos, eu senti um medo e tudo desmoronou em cima de mim. E aí eu orei a Deus e eu disse assim, Senhor, se o Senhor realmente é Deus, eu quero ver o poder do Senhor na minha vida. E aí Deus disse para mim, na minha mente, porque, irmãos, mesmo quando eu estava no mundo, o Espírito Santo sempre falou comigo. Sempre eu estava ali bebendo, eu estava fumando, eu estava naquela situação, mas dentro da minha mente o Espírito Santo ficava, o que você está fazendo aí? Sai daí, aí não é o seu lugar. E eu ficava, o que eu estou fazendo aqui? Aí daqui a pouco eu estava gostando ali de novo, mas sempre vinham esses relances de pensamentos, o que eu estou fazendo aqui? Esse não é o meu lugar, esse não é o seu lugar. O seu lugar é na presença do Senhor. E eu te garanto que nenhum mal vai te tocar. Se te ameaçar de morte, não tenha medo não, sabe por quê? O dono da vida é o Senhor Jesus Cristo. E só Ele quem pode dar a vida e só Ele quem pode tirar. Entende? Então assim, comecei a receber ameaças e comecei a ser ameaçado, perseguido. E assim, irmãos, foi uma situação realmente que ali eu vi a mão de Deus. E Deus me tirou dessa situação. E eu vi, quando Deus disse para mim, ninguém vai te tocar.
Ninguém vai te tocar. Eu vi que o diabo queria tirar minha vida. Que o diabo queria ceifar minha vida, mas ele não conseguiu. Sabe por quê? Ali eu vi que Deus estava aqui, ó. E o diabo está lá embaixo. Ali eu vi, irmãos, que quando Deus disser, e quando Deus fala assim, ó, nesse aqui você não toca, ele não toca. E eu quero dizer a você, não tenha medo de sair, não tenha medo de abandonar essa situação que você está vivendo, com medo de ameaça, com medo se você vai morrer, se você que vão te matar. Não tenha medo. Se você for fiel ao Senhor, e se você se arrepender de corpo, alma, espírito e coração, e renunciar de verdade, o próprio Deus, Ele se responsabiliza pela sua vida e por cuidar de você. Então, irmãos, isso que eu queria compartilhar com os irmãos, com os jovens, porque o meu sonho, irmãos, é poder influenciar, é poder tirar pessoas que estão no tráfico de drogas, pessoas que estão em situações semelhantes, pessoas que estão não necessariamente estão cometendo coisas ilícitas no modo geral, mas estão ali naquela vida de beber, de sair, de balada a qual eu vivia. Eu quero dizer a você, provei tudo do mundo, e eu digo a você, não vale a pena. Não vale a pena. Graças a Deus, Deus não me permitiu conquistar nada com o diabo. Graças a Deus. Só que eu vou dizer a você, ainda que você conquiste, isso não te torna uma pessoa intocável, porque você pode conquistar com ele, mas só que, assim como que eu te disse do plantio e colheita, tudo isso que ele te deu, tudo isso que o diabo te proporciona, você que enriqueceu, você que se vendeu, tudo isso, um dia vai chegar o dia da cobrança. Um dia vai chegar um dia que você será cobrado por aquilo que ele te deu. E sabe qual será o preço dessa cobrança, a fatura dela? A sua alma. A sua alma será a fatura. Porque entenda, enquanto você estiver se deixando ser influenciado, enquanto você estiver sendo um papel de proveito para os aproveitadores, você vai viver uma vida tranquila. Você vai ter dinheiro para beber, você vai ter dinheiro para sair, porque ele quer te manter naquela circunstância. Mas entenda, quando você querer sair, ele vai revelar a sua verdadeira face. Os seus amigos vão revelar quem eles verdadeiramente são. Se são amigos verdadeiramente, que eu te digo, não existe amigo verdadeiro no mundo. Batem nas suas costas como batia na minha. Você é o cara. As meninas, as pombagira, pulava em mim. Eu era o cara, eu pegava todas, só que só eu não sabia que aquilo tudo não era porque realmente eu era o cara, não. Era porque sabia, elas sabiam que podiam tirar vantagem de mim, Então, entenda, se relacionar, só que sabendo que eu seria influenciado, que eu ficaria refém. Você que está sendo refém, não fique mais refém. O diabo não tem nada a te oferecer. E eu te digo, eu cheguei no fundo do poço, mas Deus me reergueu, mas Deus me deu uma nova chance. Você tem uma chance hoje. Eu estou aqui trazendo essa mensagem para abrir os seus olhos
como Jesus abriu o meu, e para te dizer que Deus te ama e que Ele tem uma obra na sua vida e que se você resistir e for fiel, Ele te ajudará.